Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Eu me chamo Aimee e no episódio de hoje a gente vai estar iniciando mais uma minissérie. A gente acabou de encerrar a minissérie de 3 episódios sobre quem é Jesus e hoje a gente vai falar a respeito do céu, da nossa morada eterna. E se você não escutou a outra minissérie e quiser escutar, pode escutar, está disponível nas plataformas digitais do Spotify, do Apple Music e várias outras. Caso você tenha interesse em saber mais precisamente, quais plataformas este podcast está disponível, acesse o Linktree, deixado aqui na descrição desse episódio, e ouça na plataforma de sua preferência. E para começar, eu gostaria de ler em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, que diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, nesses 2 versículos, Paulo, ele nos diz que a nossa pátria, ela não está aqui nessa terra, mas a nossa pátria está nos céus. É isso que a palavra do Senhor diz pra gente. E a gente está aguardando o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de nossas almas. Porque lá sim será uma pátria perfeita, em que não haverá erros, em que não haverá falhas e nem mesmo injustiças, mas lá sim será governada pelo próprio Deus. E nós estaremos seguros e felizes com ele. E ele diz, no versículo 21 também, que transformará o nosso corpo de humilhação. E eu não sei se você sabia disso, mas quando a gente chegar ao céu, nosso corpo ele será transformado, nós não seremos mais carnais, como a gente é, essa carne que a gente tem, esse corpo de humilhação, ele não vai ser mais o que a gente vai ter. A gente vai ter um corpo igual ao da sua glória. Então nós vamos ter corpos semelhantes ao corpo de Cristo, que é um corpo de glória. E é isso que Paulo quer nos remeter. Esse sentimento de saudade, esse sentimento de que a minha pátria, o meu lugar não é aqui. O meu lugar é o céu, o meu lugar é onde Jesus Cristo estiver. E lá nós devemos estar. Eu gostaria de mencionar também uma passagem em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 13 ao 16, em que vai relatar bem pra gente qual é esse sentimento que homens de fé viveram. Diz assim: Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Então aqui, o escritor aos Hebreus, ele diz isso, que aqueles que viveram pela fé, eles não estavam esperando uma pátria terrena, porque senão eles poderiam ter voltado de onde eles vieram, mas eles queriam uma pátria melhor, ou seja, a pátria celestial. E eu gostaria de ler também lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 1 ao 3, que diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, o que Jesus nos diz é que há algo melhor para nós. É que há uma cidade santa sendo preparada para aqueles que amam e obedecem a Jesus Cristo. De que há um lugar onde os santos, onde os salvos em Jesus poderão congregar e conviver eternamente, para sempre com Ele ao seu lado.
e que isso está sendo preparado, que Jesus falou para os discípulos dele, né? Eu vou preparar para vocês. Se não fosse assim, eu nem teria dito. Mas eu tô indo preparar e quando estiver pronto eu vou voltar a buscar vocês. E essa continua sendo a nossa esperança. Muitas pessoas podem nos achar loucos. Muitas pessoas podem nos achar assim, o que vocês estão pensando que vai acontecer? Né? Até porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, como diz em 1 Coríntios. Mas não desanime o coração, não se entristeça, como disse Jesus, não fique aflito, não se perturbe o coração de vocês. Mas creia em Deus, creia nas palavras de Jesus, que foi fiel, é e sempre será, porque seu caráter é inabalável. Então, o que eu quero despertar no seu coração, que eu oro para que o Espírito Santo desperte, é esse sentimento de saudade, é esse sentimento de Jesus volta logo, porque eu preciso e quero estar na pátria celestial contigo. Nossa esperança, às vezes em meio às circunstâncias, devido às circunstâncias, ela começa a ser colocada, a ser depositada em homens. E nossa esperança, eu preciso te relembrar disso, que ela não deve ser depositada em homens, e muito menos nesse sistema, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, e a gente precisa compreender que tudo o que acontece é permissão de Deus para que a sua palavra se cumpra, porque a sua palavra, né, a palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a sua palavra não passará. Então ela é eterna e ela há que se cumprir. Então a gente precisa colocar a nossa esperança e voltar a ela inteiramente a Cristo. Que a nossa maior esperança seja o dia da volta dele. Que o nosso coração ande queimando de temor e amor às suas palavras e aos seus mandamentos. E que nós venhamos continuar e perseverar andando em obediência a ele. Para que quando chegar o grande dia, o dia do arrebatamento, o dia em que ele vier buscar a sua noiva, a sua igreja, nós estejamos preparadíssimos, com óleo na lanterna, com o coração queimando de amor por ele. E para terminar, eu gostaria de ler lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia também, no versículo 14 e 15, que diz assim: Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Quem escreveu isso foi João, que viu tudo isso, ele viu a cidade santa. E eu recomendo, nossa, demais, para você ler especialmente os 2 últimos capítulos do livro de Apocalipse, se você não conseguir ler o livro inteiro, porque é lindo e incrível de ver o que Deus reserva para aqueles que o obedecem, para aqueles que o temem, para aqueles que o servem. Então, que essa esperança não seja apagada do seu coração, que essa fagulha não seja apagada de ti, mas que você venha a permitir que o Espírito Santo incendeie o seu coração. E muitas vezes você pode se sentir desanimado, você pode se sentir desamparado mesmo pela situação ou circunstância que você está passando, que eu não sei o que você está passando, mas tenha certeza de que o Mestre, de que Cristo sabe. E deposite a sua ansiedade sobre ele, deposite as suas preocupações, os seus cuidados aos seus pés, e certamente ele há de cuidar de você. E além disso, use muitas vezes, né, esse desânimo para se lembrar de que há uma pátria esperando por nós. Então, somente basta a gente continuar sendo fiel e temente ao Senhor e perseverar e seguir os seus caminhos. Permita que seu coração seja avivado por essa esperança, por essa verdade tão poderosa e maravilhosa, sabe? Então, busque realmente versos bíblicos que falem sobre o céu, que não é difícil encontrar. E se você gosta, talvez, né, de louvores de música, busque louvores que falem sobre o céu,
que remetem ao céu. Eu espero que essa verdade esteja queimando no seu coração e permaneça queimando durante essa jornada, né, de santificação que Deus nos tem preparado. Eu te agradeço por você ter me escutado até aqui e eu quero te dar um desafio, uma tarefa, que você não precisa, me dar o retorno disso, vai ficar isso entre você e Deus, mas que você venha buscar e orar mais sobre isso, sabe? Como eu já disse, muito obrigada por ter me escutado até aqui. A gente se encontra no próximo episódio, que vai ser o segundo e último episódio dessa minissérie tão importante. Que Deus te abençoe muito. Se esse episódio te edificou, ou se você lembrou de alguém durante esse podcast, manda ele para mais alguém e edifique outras vidas. Até a próxima e tchau!